Eu sou Paula Lira, psicóloga clínica, sou mãe de 3 crianças, Sofia, Raíssa e Lucas, né? Crianças dentre pequenas a jovem. E eu gosto muito de ensinar pais e mães a cuidar dos próprios filhos, né? Olhar para eles com respeito e cuidado, de um jeito que, ao final, eles possam ter aquela sensação de os filhos mais velhos darem um abraço e dizer assim, eu sei que aquela sua chatice toda era amor mesmo. Né? Então, eu tenho muito essa intenção de fazer uma conexão amorosa entre essas relações familiares. E, bem, considerando, né, essa questão do coronavírus, essa pandemia, todo esse momento diferente da nossa vida, conversando com Juliana, talvez ela vendo os meus áudios, aí a gente viu, né, que seria bacana olhar como é que vocês estão, né, de trazer um pouco, por exemplo, você já se percebeu nesse momento de mudanças bruscas, se fazendo perguntas de uma maneira assim mais brusca, mais agressivas, né? Falando consigo mesmo, assim, quando, por exemplo, comete algum erro ou não consegue ter aquela inspiração que devia, ou se dizendo assim, poxa, sai dessa rede social, né? Eu não sei se isso já aconteceu contigo, mas já aconteceu comigo diversas vezes. E eu realmente cheguei num momento muito difícil na minha vida com tudo isso. Né? Eu ainda amamentava de Lucas, eu estava num processo de supervisionar a reforma da minha casa e estava editando o meu livro, A Grande Serpente, Poéticas da Criação do Mangue Beat, que eu escrevi sobre o Mangue Beat, sobre o processo de criação. E aí, de repente, eu comecei a me perceber muito irritadiça, eu comecei a me perceber sem conseguir criar direito. Eu às vezes chegava na obra, eu tinha que anotar tudo que eu pedia para as pessoas, para no outro dia olhar de novo no caderno, né? Quando eu ia fazer alguma compra, eu também me percebia me dando ordem como uma maneira de conseguir seguir, né? Olhe, aqui, o que é que eu vim fazer aqui? Você veio comprar tal coisa. Então, eu me ouvia, né? Eu via vozes que eu sei que eram minhas vozes, eram vozes dentro de mim, mas eu me dava conta que eu via vozes muito agressivas comigo, né? E isso dói, né? Isso dói muito e doeu muito para mim, de fato. E em meio a todo esse processo eu já praticava, eu era praticante e eu não tinha deixado de praticar simplesmente, mas eu estava tão submersa na minha rotina, nas necessidades das coisas que eu tinha que fazer, que eu realmente não percebia o que é que estava acontecendo. E aí o estopim foi quando eu recebi um convite muito bacana de falar da minha prática de psicoterapia e mindfulness para um grupo de pessoas pequeno, e eu travei. Né? E eu travei e eu não considerei que eu ia conseguir fazer aquilo. Né? E aí quando eu decidi, não vou fazer isso. Aí foi que eu me dei conta que tinha alguma coisa estranha acontecendo. Como assim? É um grupo pequeno, eu sempre dei palestras, professora há mais de 12 anos, universitária, né? Vários alunos passaram por mim. Opa, né? Como foi isso? O que é isso? E aí foi que eu entendi, né, que realmente eu estava muito mal, eu estava irritada, eu estava resmungona, eu não conseguia compreender direito as coisas, eu respondia, eu estava mal, eu estava precisando de ajuda, de fato, naquele momento. E aí, o que foi que eu fiz? Né? Primeiro, eu me dei conta que, apesar de ser uma praticante antiga, eu não tinha ainda colocado em prática algo muito precioso da minha vida. Algo muito precioso que eu já tinha recebido, que era a gentileza ao falar comigo mesma. Eu já tinha ouvido muitas instruções, né, da meditação, dizendo, então, preste atenção na respiração e gentilmente volte para o seu foco, mas não tinha caído a ficha de que aquilo, de fato, era
algo realmente importante, realmente faria uma diferença para mim. E aí um dia eu me lembro que eu vi o meu companheiro, Júlio, ele me mandou um áudio e ele falou naquela voz assim, aveludada, assim, grave, mas muito gentilmente: fale com você num tom de voz gentil. Gente, aquilo me deu um frescor, me deu uma renovada, uma aliviada, uma sensação de merecimento, de amor, de abertura. E aí foi quando eu passei a, de fato, praticar a meditação de olhos abertos. Eu passei a praticar, de fato, na minha vida. E eu comecei a compreender como essa prática, na hora em que a gente respira atentamente e com gentileza, a gente retoma o foco da respiração, era algo que de fato estava me preparando para o que vinha, para o que poderia vir. Então, bom, a partir daí eu passei a praticar, retomei as minhas práticas diárias, né, que eu fui deixando, e passava 3 vezes ao dia, 5 minutos, mas eu estava sempre atenta a trazer o foco da atenção de novo e de novo, com gentileza. E passei a escutar de verdade aquela voz que eu mesma falava comigo mesma, que eu mesma me dizia, com gentileza. Então a gente pode se dizer qualquer coisa, né? Bom, teve um momento em que a gente foi ensinar, né, sobre essa prática para os alunos da formação de Mindfulness que nós do Atentamente produzimos, e a gente pediu que as pessoas dissessem, e a gente anotou, né, quais eram as coisas que elas diziam para elas mesmas quando elas estavam se censurando diante de algum erro. E aí, nossa, eram coisas horripilantes, e nossa intenção era poder dizer em um outro tom. Algumas coisas era possível, outras realmente, né? Deixa de ser burra, tá difícil dizer, deixa de ser burra, né? Fica difícil você ser gentil, né? Assim, eram xingamentos de uma maneira tal que realmente a pessoa ficava encurralada, né? Na hora em que estava se falando dessa maneira. Mas, bem, a gente pôde viver essa experiência e foi interessante como as pessoas puderam relatar quando outras faziam o exercício. Era um círculo, nós estávamos em um círculo, a gente tinha as frases das outras pessoas e, digamos, eu olhava no olho de uma pessoa com a frase dela num outro tom, de um outro modo. Então eu tinha a liberdade de experimentar outras maneiras de dizer aquela mesma coisa. O que quer dizer também que não é que a gente não vai se exigir, a gente precisa se exigir, né? A gente precisa se auto-superar, a gente não precisa se maltratar quando a gente está se exigindo a fazer algo, quando a gente quer seguir adiante, quando a gente quer ultrapassar os nossos próprios limites, ou quando também a gente está diante de uma situação completamente nova, né? Numa situação que a gente vai lidar com uma série de emoções e que a gente precisa de um cuidado especial para essa situação, de fato. Bom, mas foi bacana de perceber esse experimento da formação. Dentre as pessoas que eu segui ensinando essa observação à respiração com o foco e trazendo de volta ao foco com a gentileza, eu vi depoimentos do tipo: agora eu tenho uma certa impressão assim que eu existo, né? Que de repente a pessoa tem uma vivência assim, de cair na própria vida e dizer: puxa, eu existo, né? Ou eu estava assim nas redes sociais buscando onde me encontrar e de repente eu chego e foco, presto atenção na respiração com gentileza e aí eu consigo me recentrar, né? Ou um querido, né, para quem também eu ensinei, que quando eu comecei todo o discurso de introdução sobre a gentileza, né, de como a gente ia respirar, de como é que a gente ia cuidar disso, ele
me disse, né, no depoimento, nossa, lá vem essa coisa assim da gente falar sobre cuidado com a gente mesmo, tá vendo que não vai dar certo, tá vendo que eu odeio isso, eu sou muito ansioso, mas ele ia ouvindo, né, o tom de voz gentil, ia se trazendo de volta para o foco da atenção com gentileza, e ele sentiu que realmente pôde experimentar um momento de uma quietude que, como ele se definindo, né, se autodefinindo como muito ansioso, ele não experimentava há muito tempo. E aí ele foi uma figura que tatuou assim na perna gentileza, para ele não esquecer mais dessa palavra. Né? Porque, na verdade, do que é que eu estou falando, né, quando eu estou falando de gentileza? Eu estou falando de amor. Eu estou falando de amor por a gente mesmo. E considerando que o amor é algo que é uma emoção, né? Assim como os pensamentos que vêm e que vão. Por mais romântica ou romântico que você seja, o amor é algo que dá e passa. Né? O amor não tende a se manter, mas temos uma notícia maravilhosa. Ele é infinitamente renovável. Então, a gente pode de novo e de novo renovar esse amor. Mas para que a gente possa renovar esse amor, a gente precisa renovar, preparar bem esse ambiente, né, que é esse nosso espaço da gente com a gente mesmo. Então, diante deste olhar com a gentileza, a gente pode, né, eu convido vocês a olhar para esse acontecimento. Então, por exemplo, nesse acontecimento da pandemia, do coronavírus, do fato de estarmos, a maioria, dentro das próprias casas, muitos reinventando a própria rotina de trabalho, convivendo com pessoas da família que há muito não se convivia durante tanto tempo, precisando reaprender, aprender a colaborar, também a realizar trabalhos, né, cotidianos que podem nos provocar uma profunda ansiedade, como, por exemplo, lavar aquela pilha de pratos ou varrer o chão, e que, por outro lado, são aspectos tão significativos que podem trazer tanta autonomia, né, para o ser humano, se visto com uma lente de amor e de gentileza. Então, antes de tudo, né, na hora em que a gente vai olhar para esse tempo de coronavírus, é bacana que a gente olhe para alguns passos, que a gente se pergunte em alguns passos. Primeiro, você está em casa? Se está em casa, pelo que você está em casa? Eu decidi ficar em casa por amor. Eu não decidi ficar em casa por medo. Ah, mas o medo vem, o medo vem. O medo vem ideias catastróficas, mas eu, de fato, deixo que a ideia venha. Oi, ideia, tudo bem? Bem-vinda. E que ela passe. Porque isso é algo que eu não tenho controle. Isso é algo que eu não posso mandar nisso. O que eu posso fazer? Eu posso definir qual é a maneira que eu vou livremente, dentro da clausura, usemos essa palavra, que não é exatamente isso, mas muitas pessoas podem se sentir assim, né? Dentro desta clausura em que vivemos, eu tenho que tanto de liberdade. Eu não posso me ausentar de viver essa liberdade que eu tenho. E como é que eu pratico essa liberdade? Eu pratico essa liberdade tendo clareza do que é, de como é que eu estou olhando para esse meu tempo, e eu começo a considerar que já que eu sou a dona do meu tempo, eu preciso coordená-lo da melhor maneira possível, amorosamente, criativamente e colaborativamente. Então, eu preciso de momentos do meu tempo em que eu, idealmente, tá, gente, fazer no mesmo horário. Essa rotina que se repete, por mais que a gente não ingesse, mas essa rotina que se repete, ela nos dá várias sensações interessantes.
Uma é que, se a gente se propõe a algo, a gente também pode avaliar o que a gente se propôs. Então, eu posso dizer, aquele horário, naquele dia não tá bom, eu vou mudar o horário para outro dia. Ou hoje choveu, não posso ir lá para fora, se eu tiver condição de ir para fora, se eu não tiver num apartamento, ou se eu for dar uma corrida na rua com todo cuidado, né? Na saída de se proteger e de tudo mais. Eu posso avaliar o que é que eu quero e eu posso também garantir momentos para fazer algo que faz muito sentido para mim. E isso me alimenta profundamente. É muito importante que eu possa me alimentar e que eu possa me alimentar também do outro. Não apenas fazendo coisas com outras pessoas que estão com outras pessoas dentro de casa, porque tem esse problema, né? Para alguns estar com o outro é muito ruim, é difícil. Para alguns, não ter ninguém junto é que é muito difícil. Então é importante ter também esse alimento social com profundidade, com sentido, né? Então falar por vídeo, por exemplo, a gente vê com muito mais clareza que de fato o movimento, né, as cores da pessoa, as expressões, de fato parece que a gente está mesmo ali diante de alguém. E aí isso realmente alimenta, mas tudo com o cuidado da gente poder coordenar o tempo que a gente está vivendo isso e também realizar tarefas, né? Quem não está, quem deveria estar na escola ou no trabalho recebe algumas tarefas ou precisa fazer algumas tarefas, então coordenar esse tempo, né? Também ter o espaço para isso. E eu gostaria de propor também que existe uma maneira específica de coordenar esse tempo, que é através do que eu conheço como pomodoros, que são tempos de 25 minutos, em que a gente vai se propor a realizar algo específico e depois de 25 minutos, a gente vai ter uma pausa de 5 minutos. E aí a gente vai saber que aqueles 25 minutos é para realizar uma tarefa. Então, por mais que venham várias outras ideias de várias outras coisas, por mais que venha o impulso de olhar no celular, por mais que venha o impulso de levantar para ir ao banheiro, né? Idealmente, a gente vai cumprir com aquele combinado com a gente mesmo, dos 25 minutos, olhando para aquilo que precisa ser olhado, fazendo aquilo que precisa ser feito. E aí o fato da gente se propor algo, combinar com a gente mesmo, realizar esta proposta e fechar em si é extremamente alentador. Isso é algo que é interessante, mas nos provoca uma sensação de eu posso confiar em mim mesma. Eu realmente cumpro comigo mesma. Eu me proponho e eu realizo. Isso nesse momento é algo que pode parecer pequeno, mas não é pequeno não, é bem grande. Inclusive, neste momento em que estamos muitas vezes remotos, a maioria das pessoas, né? Como agora, por exemplo, em que a gente pode ter essa sensação de uma onipresença e que a qualquer momento pode chegar uma super mensagem de alguém e que eu posso mandar uma mensagem para alguém. Então, esse chamado, né? Esse não focar em algo, não viver os ambientes do dentro, do foco, da atenção e da concentração e da expansão, né? De sair e de poder expandir, que seria esse momento dos 5 minutos em que eu tenho feito a prática do respirar atentamente. Então, eu quero te propor que a gente possa fazer esta prática para que você possa fazer uso dela quando você for cuidar, né, da tua rotina. Só recapitulando. Então, produzir uma rotina para você mesmo, considerando quais são os aspectos que são fundamentais. É importante pegar, anotar
Que aspectos são fundamentais nesse momento? O que é que você precisa fazer? Você precisa fazer comida para você, você precisa ou ajudar na comida, ou você precisa botar a casa em ordem minimamente, né? Nem que seja só na manutenção. Se você quer fazer uma faxina, se você quer cuidar de algo específico, ótimo. Se isso é uma obrigação, entra no lugar da obrigação. Se isso é um prazer, né, entra no lugar do prazer. É importante que você possa ter essas categorias, né, de aspectos que fazem sentido para a tua vida, de aspectos que trazem uma amorosidade, que trazem prazer, que trazem um deleite, né, e de aspectos de coisas que precisam ser realizadas porque são compromissos que você tem, né, com o outro e que você precisa dar conta daquilo. Então, dentro dessas três, pegando aquela chuva de ideias, as coisas que você anotou no papel, que você precisa fazer, que você quer fazer, você pode olhar um pouco se tem um mínimo de equilíbrio nessas três categorias, e aí você pode procurar distribuir, né, no teu dia, e depois de distribuir no teu dia, tu vais também poder avaliar se está indo bem, se é isso mesmo. É muito especial, assim, eu sugiro que você experimente, de fato, seguir um ritmo, né? Compreendendo que o ritmo não precisa ser um rigor, mas é bacana experimentar o acordar no mesmo horário, experimentar o realizar aquelas tarefas, e aí o microrritmo do Pomodoro, ter a hora do almoço, né? Ter a hora de mais trabalho, de mais estudo, ter a hora da sua atividade física também, né? Ter a hora de, se você quer olhar o celular, ver todas as notícias, se isso realmente vai ser bacana para você, é importante para você, olha para isso, tem essa hora. Mas também não perde de olhar para como é que você ficou quando estava olhando para isso. E com isso eu digo, não deixa de observar que voz dentro de ti te chama a realizar esta tarefa. Apenas observa, né, por hora. Mas bem, então para que a gente possa falar dessa microcélula, desta rotina possível e de algo que é um momento de higiene da tua rotina, né? Assim, considerando que, por exemplo, a gente escova os dentes, a gente aprendeu um dia, houve um tempo em que não se escovava os dentes, as pessoas não compreendiam o malefício que isso causava. Mas hoje, escovar os dentes é algo que todo mundo tem que fazer. E aí, a minha proposta é que fazer a prática de higiene mental é algo que a gente, certamente um dia vai chegar a um ponto em que a gente vai olhar como quem escova os dentes. A gente vai precisar fazer. Eu preciso fazer, não fiz a minha higiene mental hoje. Então, esta prática, essa proposta dessa prática, ela é uma prática de higiene mental, mas ela é justamente uma preparação para um todo da nossa vida, né? Para o desenvolvimento de nossos passos diante de coisas muito boas ou de coisas muito ruins. E ela nos prepara para que a gente possa enfrentar com abertura o que vem, né? Porque daí vem a noção de estresse, né? Porque o estresse muitas vezes a gente entende bem, né? Quando se fala estresse, a gente sente uma pressão e muitas vezes a gente compreende que o estresse é algo que vem de fora para dentro, mas a gente pode se perguntar que em alguns momentos o estresse ele é físico, ele é algo de fato físico, é algo que realmente se apresenta materialmente, mas muitas vezes o estresse advém de nossos pensamentos, né? Das coisas que a gente se diz, das coisas que a gente imagina, e isso vai nos provocando reações fisiológicas e não veio de fora, veio de dentro, ou de onde veio, né? Então é interessante considerar que o estresse ele é algo que faz uma conexão de algo que aparentemente vem de fora com algo que existe dentro, que nós podemos chamar de dentro. Então, a gente pode sempre fazer uma higiene mental para que estejamos renovados para lidar com o que vem de fora e para que a gente tenha condição de enxergar com criatividade
o que vem de fora e não apenas de maneira rígida com uma ideia já pré-formada. Então, para fazer essa prática, eu peço alguns acordos. Vamos lá. O primeiro, né, eu já falei e vou dizer de novo, que foi algo realmente precioso e que será importante nesse momentozinho de 5 minutos, mas que também você vai perceber, uma vez que está realizando de novo essa prática, se você aceita esta sugestão, você vai perceber que você vai levar esse tipo de comportamento, esse jeito de olhar para a vida, para tudo que vai te acontecer, tá? Então, que é a gentileza, né? Que a gente ter um como a gente se propõe a realizar esta prática de observar com consciência a nossa própria respiração, mas não é de qualquer maneira, é de uma maneira gentil. E aí a gente vai sim praticar a nossa atenção, cultivar a nossa atenção. Então a primeira coisa é essa, né? A gentileza. E eu gostaria de combinar contigo também que a gente pudesse incluir o outro nessa prática, se você puder aceitar, que é apenas uma intenção. A gente faz a intenção de ser gentil com a gente mesmo e a gente também faz a intenção de que outros possam se beneficiar por essa prática, sejam outros perto, outros distantes da gente também, né? Que a gente possa imaginar, que a gente possa justamente nesse momento ter a oportunidade de cultivar essa oportunidade que está chegando até nós, de trazer imagens dos outros e de se conectar a partir dos nossos pensamentos, a partir das nossas imagens. Eu não estou falando ainda, eu não cheguei nisso, mas de transmissão de pensamento, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando realmente da nossa liberdade de imaginar as cenas e de perceber o quanto o que a gente imagina efetivamente influencia no nosso bem-estar, né? O quanto o que a gente imagina influencia no como nós fisiologicamente vamos reagir e de como, de fato, a nossa sabedoria, né, conquistada, ela vai poder ter uma atuação, porque a gente vai estar vivendo uma prática, vai ter uma preparação, como numa atividade física, né? Muito mais fácil você correr, se você pratica corrida todos os dias, do que simplesmente você decidir correr de uma hora para outra, você vai alcançar outros resultados, tá? Então, a gente vai ter gentileza por a gente mesmo, a gente vai ter essa intenção, a gente também vai estabelecer a intenção de incluir o outro nessa prática, e a gente vai praticar, e isso é bem importante, para além do agradável e do desagradável. Eu explico. Muitas vezes, quando a gente vai praticar meditação, a gente se diz, ou muitas pessoas já se disseram, né? Muitos alunos já trouxeram esse depoimento, não, eu não consigo meditar, porque afinal eu não consigo parar de pensar. Né? E não é isso que a gente está falando, e a gente quer chegar a um padrão do que é conseguir. Conseguir é estar um tempo parado, 5 minutos, que é o que eu estou te propondo, observando a respiração. E sempre que algum pensamento, alguma sensação, alguma interrupção efetiva acontecer, faz uma pequena nota mental, né? Observa que aquilo aconteceu. E com gentileza, volta para o teu foco da tua respiração natural. Só isso. É muito simples mesmo, é só isso mesmo. E muitas vezes, porque a gente não é gentil, a prática fica extremamente desagradável. Porque aí lembra daquelas vozes que eu perguntei se vocês falavam com vocês, né, de maneira brutal, elas vêm, né, na hora da meditação e a gente fala, uau, presta atenção, vamos lá, né? Sim, são coisas terríveis. Ai, sua burra, por que você
toda vez é isso, você não sabe prestar atenção, né? Então, não é assim que a gente vai fazer, né? Tem todo um cuidado, tem toda uma sutileza que a gente merece viver e que a gente praticando com a gente mesmo, a gente também vai aprender a praticar muito mais facilmente com o outro. E é interessante que eu peço que seja para além do agradável e do desagradável, porque pode acontecer da gente realizar a prática e ser muito bacana. Ser tão agradável, ser tão bom daquele dia, naquela vez, que a partir daí eu vou sempre buscar aquela vez maravilhosa que eu pratiquei e que eu não consigo mais encontrar aquilo que é agradável. Então, a nossa prática pode ser desagradável, mas ela vai ser prática. Na verdade, muitas vezes a gente pode simplesmente se deparar com a nossa respiração extremamente afobada, extremamente ansiosa. Em vez de se xingar ansiosa, gentileza, foca na respiração. É muito bacana ter que fazer só isso, né? Assim, é só isso que eu estou te pedindo. Então, você topa a gente fazer um pouco de prática, porque aí a gente poderia conversar depois sobre isso. Então, eu vou tocar o sino e eu vou guiando e depois a gente retoma para algumas perguntas e para o encerramento. Procura se sentar de uma maneira confortável. E confortável, idealmente, é com a coluna ereta, mas mais do que com a coluna ereta, é importante poder fazer. E ficar confortável tem a ver com aquilo que é confortável para você agora. Você pode sentar numa cadeira também, e estando na cadeira, você pode procurar ficar com a coluna solta, deixando só a parte inferior, né, das nádegas tocando na cadeira, te ajudando a te manter ereta. Os teus olhos tanto podem ficar fechados, como é a minha sugestão, eles podem seguir uma linha imaginária, diagonal, e você pode procurar por um ponto para fixar sem tensão, né? Simplesmente para observar. Que eu possa ser gentil comigo mesma e que todos os meus amigos, minhas amigas estejam bem. Que bom seria se estivessem todos bem agora. E que todos que eu pensar ou para quem eu ligar, eu mandar uma mensagem, possam se sentir beneficiados por essa prática. Foca na tua respiração e deixa a tua respiração ser do jeito que ela estiver sendo. Deixa ela ser da maneira que ela é. E sempre que algum pensamento vier, gentileza, respiração natural. Pensamento, gentileza, respiração.
Sempre que algum pensamento vier, gentileza, inspiração natural. Sempre que algum pensamento vier, com gentileza, observa a tua respiração natural. Assim como as ondas do mar vão e vêm, que você não tem controle sobre elas, faz da tua respiração, deixa que ela seja natural. Sempre que algum pensamento vier, gentileza, inspiração natural. Bom, gostaria de saber como é que foi e se tem alguma pergunta. Estou disponível. Juliana, quanto tempo que a gente tem? Na verdade, eu não sei quanto tempo de pergunta que a gente tem. Tem 15 minutos. Ok. São 15 para as 6. Então, se alguém tiver alguma pergunta, colocar no chat. Ou quiser falar um pouco da experiência que teve, né? Desses 5 minutos. Seria ótimo. Quem quiser. Quem se sentir à vontade. Estamos com quantas pessoas? Agora temos 24 conectadas. Que bom. Uma pessoa botou aqui muito bom. Que bom. Foi maravilhoso. É realmente como uma limpeza. Larissa colocou. Jana botou, eu amei. Germana botou, foi ótimo, obrigada. Você indica algum livro ou curso? Uhum. É a pergunta já? É uma pergunta já. Você indica algum livro ou curso? Germana está perguntando isso. E ela achou ótimo. Indico sim. Eu tenho... Ah, meu Deus. Não estou com ele aqui nesse momento, mas tem um livro muito bacana que é Vivendo a Catástrofe Total,
que é de João Kabat-Zinn. Ele é médico e foi o criador desse termo, mindfulness, e é um livro muito gostoso de ler e que traz várias evidências científicas, fala da prática também, inclusive traz alguns exercícios de yoga, que fala de como a yoga também é atenção plena. Você pode, e para mim será um prazer, aliás, todos vocês podem, se assim desejarem, acessar a minha página todos os dias no Instagram, que às 7h30 da manhã, entre 7h30 e finalizando aproximadamente às 8 horas, eu estou realizando nesse período uma prática que a gente faz, né, que a gente pratica junto, bom, que a gente faz essa prática e aí eu sempre falo de algum tema ou alguma pergunta, é um modo de você seguir adiante. E nós estamos, do Instituto Atentamente, sempre propondo cursos. Se você tem interesse de saber, eu ficarei muito grata e muito feliz em poder te oferecer essa informação. Então, quem tiver interesse em cursos, em receber nossas comunicações, escreve no direct na minha página, o @paulalirapsicóloga. E aí eu vou formar uma lista a partir daí para enviar só comunicações sobre cursos e informações sobre mindfulness, conteúdos, né, do meu trabalho. Então, temos essa opção de curso do Instituto Atentamente. Aqui é o curso que eu conheço. Mais alguma coisa? Tem mais perguntas assim. Tem gente dizendo aqui para você voltar mais vezes. Olá. Que foi uma ótima experiência. Aí tem Giovanni pergunta, qual seria a sua abordagem da psicologia? Tá. Giovanni, eu comecei minha vida como psicóloga, como gestalterapeuta, e porque também sempre tive esse interesse tanto nas artes quanto na prática de meditação, né, na compreensão que a gente chama de pensamento oriental, né, mas que na verdade é tão amplo depois que eu fui ver. Então eu sempre trabalhei com a gestalterapia e estudei muito fenomenologia como uma maneira de eu compreender o jeito ocidental de olhar para o presente e olhar para o agora. E agora, quando eu me reencontro, né, com a mindfulness, né, com a prática de meditação, com psicoterapia e mindfulness, eu vejo citações desses mesmos fenomenólogos por parte das pessoas que estudam, né, a mindfulness e procuram fazer a conexão com a psicologia, a psicoterapia. Então, é uma pequena coxa de retalhos que traz o agora, né, a noção de experiência presente e a liberdade no pensamento, que traz isso como um fio que une tudo. Né? Então, eu posso dizer que eu sou gestalterapeuta que trabalho com mindfulness. Pronto, temos mais aqui. Você teria algum mantra, canal de meditação guiada, ao qual você indica para o dia a dia? Algum canal de meditação guiada? Sim, eu posso passar áudios, né, para vocês também. Se vocês quiserem se inscrever, você pode livremente ir no Insight Timer, é um aplicativo que você baixa, e você pode ver áudios de Júlio Lins, do Instituto Atentamente. Eu faço essa sugestão de trabalhar, porque eu tenho uma proposta de trabalho laico, né? E existem várias formas de meditação, e aí eu acho que a gente assim, segue mais por um caminho onde todos vão poder aproveitar se a gente não necessariamente se compromete com alguma crença, alguma religião. Nada contra, ao contrário, eu acho que praticar uma religião é muito, muito, muito bacana, mas é tão pessoal também, e eu considero que, como profissional, né, como psicóloga, eu não faria um trabalho baseado em uma religião, mas sim baseado em uma abordagem que estudou essa prática e que viu os benefícios, que é uma sabedoria, né, milenar, e que foi sistematizando práticas e que viu os benefícios e pôde testar, né, de como é que as pessoas puderam se manifestar. E aí eu indicaria só algo nesse sentido. Tá, tem outra pergunta aqui. Germana diz que ela está fora das redes sociais
Então, ela quer saber um e-mail seu, e-mail ou WhatsApp de contato, para ela poder falar com você de outra maneira. Ok. Pode, meu WhatsApp é comercial também. Eu uso como comercial, que é o 98802 3939. Pronto, eu posso até passar para eles depois, colocar as informações que você passou para a gente agora. Tá bom, querida. Tá certo? Tá Olha, a certo. Germana ainda faz uma pergunta aqui, não sei se você consegue entrar no chat, mas ela pergunta, você segue, eu não sei pronunciar, é Cartitoli? É Catoli, né? Deve ser Catoli. Acho que é. Identifica com a linha dele. É uma das últimas perguntas, se você se identifica com a linha dele. Olha, eu não aprofundei o trabalho do Eckhart Tolle, mas eu me identifico. Na verdade, ele é alguém que fala já há muito tempo da perspectiva do agora, do presente precioso, né? Tem um livro que me influenciou na minha formação também, trazido pela minha supervisora. Sim, eu acho que ele tem um caminho curioso, né? Mas eu não posso te falar da perspectiva de quem estudou, de fato, a obra dele. Né? No caso do Kabat-Zinn, sim. Tem um outro livro que eu posso agora ser um pouco paradoxal, mas não é, né? Que é esse livro daqui, que é deste monge, que ele é curioso. Que o Mathieu Ricard, A Revolução do Altruísmo, inclusive tem um documentário. Ai, que bom que eu mostrei o livro, tá vendo? Que eu lembrei. Ele tem um documentário que, na verdade, o documentário é baseado num livro que você pode baixar no Google Play. Não tem mais Netflix atualmente, mas você pode acessar com facilidade. E o Mathieu Ricard, ele é francês, ele vem de uma família extremamente conectada com os filósofos, os pais, eles conviviam com Sartre, né? Ele vem desse berço, ele estudou biologia, fez mestrado e decidiu se tornar monge e está com mais de 30 mil horas de prática, né? Um praticante bem antigo, e resolveu fazer uma pesquisa. Toda vez que ele via algum artigo científico que saía sobre o altruísmo, ele passou a colecionar. E aí ele desenvolveu esse livro maravilhoso, que nos serve até como um índice para a gente encontrar autores. Que tem uma autora que esta é da psicologia positiva, a pessoa que me perguntou sobre a linha, né, de psicologia. Eu tenho me interessado muito pela psicologia positiva, que é a Bárbara Fredrickson. E aí, o Mathieu Ricard, ele cita a Bárbara, que ela é acadêmica e ela faz pesquisas, e ela encontrou uma prática do budismo tibetano para poder auxiliar nos próprios estudos, e findou que ela comprovou que esta prática trazia benefícios. Ela precisou usar desta prática, que é a prática chamada metta, que é uma prática conhecida como uma prática do amor, do cultivo do amor, e que eu desenvolvi um trabalho com base nessa prática e que eu apresento, né, sistematicamente, semestralmente. Eu apresentei uma vez no semestre passado, vou apresentar novamente, mas faz parte do meu calendário. E aí, Bárbara, como ela fez esse trabalho de observação dessa prática, eu faço, né, também. Então, é uma outra referência interessante, o Mathieu Ricard, porque fora Bárbara você vai encontrar várias outras pessoas que, se você tiver interesse de aprofundar um aspecto ligado a mindfulness, Mathieu Ricard, que vem fazendo a sistemática de pesquisas, das pesquisas, né? Ele pode te apontar um pouco esse caminho, te fazer conhecer através do livro dele. Pronto, a gente tem mais um comentário aqui de José Guilherme. Ele diz: muito legal, Paula. Realmente é muito benéfico e muito interessante. Só nessa experiência de 5 minutinhos me senti muito mais leve, muito mais tranquilo mentalmente. Além de ser uma ótima prática para essa quarentena e fase difícil que estamos vivendo. Obrigada. Que bom, Guilherme. Fico muito feliz. E Larissa botou aqui: venha mais vezes, foi incrível. E traga Júlio também. Isso depende de mim.
Certo, claro. Alguém Claro. tem mais alguma pergunta, gente? Pronto, Paulo, acho que é isso. Muito obrigada, viu? Foi Sim. muito bom, realmente. Acho que todo mundo saiu um pouco descansado, Que né? A bom. gente conseguiu relaxar no final desse dia, né? Com a experiência que a gente teve aqui. Que E eu vou bom. passar os seus contatos, esse áudio, esse vídeo foi gravado, né? A gente gravou, vai disponibilizar para os alunos. E junto eu vou botar as suas redes sociais e e-mail para que eles possam entrar em contato com você caso tenha interesse. Tá Certo, certo? querida. Te agradeço muito. Você pode disponibilizar para mim também esse vídeo? Posso sim, eu passo para você. Ó, e depois a gente quer mais dicas de livros, viu? Também Ah, aqui. tá bom, Eu tá pego certo. com você e passo para eles. Tá bom. Deixa eu Tá bom? finalizar então só com Finalize. uma sugestão, né, de ação. Você já pensou em fazer algo pelo outro neste momento de quarentena? É possível que simplesmente essa intenção pelo outro ou um pequeno movimento pelo outro te traga uma sensação e um sentimento tão diferente que você nunca experimentou e que possa te trazer uma luz bem forte nesse tempo de quarentena. Bom, muita luz para você e a luz foco na tua consciência e no teu coração. Tudo de bom, muito obrigada a oportunidade. Muito grata, Juliana. Muito lindo você ter me feito esse convite. Grata mesmo. Estou à disposição. Tá bom. Muito obrigada a você. Tá bom. Tchau, Paula. Tchau, tchau, querida.